voltamos. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Você conhece, você confira, Júlio 46, no centro de Canela. Olha só, a gente tem hoje aqui a participação da nossa colaboradora, a psicanalista, deixa eu abrir aqui a câmera, nossa colaboradora, a psicanalista Ana Paula Rodrigues, para abordar as metas e objetivos para 2025. E eu vou abrir aqui as câmeras, a câmera dela também, né? E o microfone, para a gente poder conversar com a Ana sobre este assunto, com a doutora Ana aqui. Doutora, antes da gente falar, né, do tema, que são as metas e objetivos para 2025, fala um pouco da tua experiência na área, né, do teu trabalho como psicanalista, assim que você tem formação em psicologia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Braulio, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada. Eu tenho uma formação em psicologia, eu sou psicóloga, formada desde 2006, né? Depois disso eu fiz uma especialização em transtornos do desenvolvimento da infância e adolescência. E após, então, a formação em psicanálise, né? Que é uma formação longa, enfim. E trabalho, então, com a clínica psicanalítica desde 2006. Né? Então, já faz um bom tempo, durante muitos anos em Porto Alegre, e agora já faz um bom tempo que tenho consultório em Canela. Eu faço parte do CEP, que é o Centro de Estudos Psicanalíticos que tem em Porto Alegre, em Caxias. Sim. Do seminário clínico, e trabalho com supervisão de casos, né, no consultório. Certo. Doutora Ana Paula, vamos falar sobre as metas e objetivos, e aí a gente vai entrar, né, em temas que estão relacionados às nossas dificuldades de alcançar essas metas e objetivos, quer dizer, situações ligadas às nossas emoções, enfim, que atrapalham, né, a gente conseguir realizar os nossos objetivos. Vamos começar falando da ansiedade, né? Ansiedade é algo que realmente atrapalha o nosso dia a dia. E muitas pessoas nem se percebem. Isso é um fator importante, doutora Ana Paula, que são ansiosas. É muito comum as pessoas serem ansiosas, aí acabam sendo impacientes por conta disso também, e acabam não conseguindo realizar seus objetivos, inclusive objetivos assim, diários, assim, simples, comuns, simples, do dia a dia. É exatamente isso, Braulio. Por isso que eu resolvi falar um pouco desse tema hoje, porque pensando na questão da virada do ano, né? Na virada do ano e janeiro, e que um pouco as pessoas ficam assim, com essa questão assim do que vai fazer no próximo ano, das metas. Todo ano é assim, né? Toda virada de ano é um período um pouco conturbado. Mas o que eu tenho percebido, assim, né? Que essa questão do planejamento do próximo ano tem gerado um nível de ansiedade muito absurdo, assim, nas pessoas, de uma forma geral. Mas por quê? Porque entram, assim, com assim, com alguns ideais muito altos. Uma expectativa muito grande. Muito alto, e ideal muito alto significa ideal inatingível, assim, né? E entram nesses ideais de massa. E não de uma forma singular. Entram um pouco na onda, né? Assim, do que estão vendo, e não conseguem, isso que tu diz, né? Não conseguem se pensar, se perceber, nem ansiosos, e muito menos o que gostariam de fazer, né? Então, um pouco pensando de como é que isso funciona, né? Essa questão dos que tem isso, assim, desses ideais inatingíveis que atrapalham muito, né? E também, por um outro lado, essa questão dos modelos identificatórios, né? Que as pessoas vão ter pessoas, assim, de referência, modelos de identificatórios, que vai fazer com que, é um pouco assim, né? Pensando a criança, né? Quando ela diz assim, quando eu crescer, eu quero ser que nem o fulano de tal, eu quero ser que nem meu pai, que nem minha mãe, que nem a professora. Isso faz com que a criança também avance na vida, assim, né? E a gente adulto também segue fazendo isso, né? De uma outra forma. Só que o que tem acontecido, assim, esses modelos identificatórios, o que eu tenho percebido é a questão da identificação com a imagem da pessoa e não com a pessoa, pensando nas redes sociais, né? Então vira referência a imagem da pessoa que eu enxergo lá na rede social. Sim. E não com a pessoa, porque aquela pessoa eu nunca tive contato na vida, então ela não existe. Ela só existe em imagem para o meu psiquismo.
E trabalhar com a questão da imagem pro psiquismo é um negócio muito complicado. Porque na imagem cabe muita coisa. Né? O imaginário, ele é muito extenso. Então, é quase que como uma miragem no deserto, assim, né? Que não existe. Tu passa buscando aquilo e tu nunca chega naquilo. Um ideal que ele só está na imaginação mesmo. Só está na imaginação. E que é criado em razão do que o mundo está me impondo naquele momento, do que as pessoas estão dizendo que é legal. Exatamente, porque aquilo, assim, que às vezes aparece, assim, esses ditames, assim, né, de ser produtivo o tempo todo, inclusive, assim, durma pouco, né, porque tu tem que ser produtivo, então tem que dormir pouco, de preferência acordar, né, sei lá que horas, porque senão, sempre com essa sensação de que tu tá perdendo tempo, de que tu já tá atrasado, entendeu? Então tu tem que correr. A pessoa tá correndo, não sabe nem para onde. É verdade. Né? Então, assim, acho que a gente tem que começar a prestar um pouco mais de atenção nisso, né? Porque é isso, assim, a pessoa começa a criar metas e objetivos que não são dela. Aliás, ela nem sabe o que ela quer, assim, de objetivo para aquele ano. E como foi destacado, né, doutora Ana Paula, nem se percebe que no dia a dia, nas pequenas coisas, nos detalhes mais simples, que aliás, a vida é feita disso, né? Das coisas simples e no dia a dia, né? Se você não construir um dia, você não viver bem aquele dia, dificilmente você vai seguir, né, tendo dias melhores, se você não está vivendo bem aquele momento que você precisa viver bem, né? Para construir um segundo momento melhor e assim, a sequência, né? A sequência, ela depende do que eu estou fazendo neste exato momento. Exatamente. Que é, assim, eu lembro daquela história que as pessoas dizem, fazem muitas coisas, assim, na virada do ano, mas uma delas é pular as 7 ondinhas, assim, né? Só que a coisa já tá tão, assim, né? Tentando acelerar, que é isso, assim, né? Já tem que pular 70 ondas, já tem que... Porque senão eu não vou conseguir, né? Só que, assim, acho que tem que recuar. Assim, a gente tá num momento, assim, que tu precisa recuar, tu precisa... Sabe? Senta na areia, observa um pouco, assim, o mar. E depois tu pensa pra onde que tu vai, porque senão a pessoa já entra já se afogando. É verdade. Que é isso que eu percebo, assim, no consultório. As pessoas já vêm ansiosas, já vêm deprimidas, porque já estão se dando conta que não vão conseguir fazer aquilo que imaginam. É verdade, doutora. Mas se tu vai um pouco mais a fundo, tu vê que aquilo nem é um objetivo da pessoa. Ela colou, né? Colou na imagem que chegou pra ela. Então... Ctrl-C, Ctrl-V. Isso. E o sujeito se perde nisso, né? A pessoa fica, assim, pairando, né? Ela nem sabe, mas ela vai se grudando, assim, nas imagens que ela recebe. Verdade, Então, sabe assim... que tem muita gente assim, doutora, e a gente também não se percebe quando entra nessa onda, né? É tipo um exemplo que eu dou, é muito comum quando você está no trânsito. Por exemplo, eu uso muito esse exemplo, porque às vezes eu tá vindo de Gramado, especialmente final de tarde, que é a hora do rush ali, né? Do pique. Daqui a pouco tu tá andando a 80 por hora, mas por que eu tô andando 80 aqui nesse, né? Primeiro que não é permitido. E segundo, porque eu não tô com tanta pressa assim, entendeu? Aí tu vai pra faixa da direita e anda a 50, 60 dentro do limite, tá tudo certo. E aí quando você chega aqui em Canela, tá todo mundo ali na tranqueira ali, né, no engarrafamento. Isso que adiantou, né? Entende? O que adiantou sair correndo lá de Gramado? Chegou aqui, pegou, sabe, vai ter trechos de congestionamento e não adianta. Então a vida é feita de momentos que a gente tem que parar para refletir. Por que tá fazendo aquilo, né, doutora? E o carro é interessante, assim, porque às vezes é isso, assim, né? Tu sai de um lugar e chega no outro e onde é que tu tava nesse meio tempo? Tu tava no carro, mas a tua cabeça tava em outro lugar. Tu nem sabe direito, às vezes, como tu chegou. Exatamente. Então, pensando nessa questão, assim, do planejamento do ano, acho que é um pouco isso que tu diz, assim, é o dia a dia, assim, né? Então, assim, para algumas pessoas, se não a grande maioria, esse período, assim, agora, de início de ano, faz mais sentido tu descansar do que ficar, né, pensando em planos mirabolantes que nunca vai conseguir fazer. Então, para, descansa, recua, pensa um pouco, assim, né? Onde que tu tá no meio dessa história toda? Não é lá no Instagram, no meio, né, de tudo aquilo que te chega, assim, te chega e te invade. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, né, dessas imagens que invade o sujeito e lá pelas tantas ele não sabe nem o que fazer com isso.
É verdade, doutora. A gente vive um momento assim que realmente nós estamos sendo apelados constantemente, né? O apelo é grande, é grande. E quando a gente pega o telefone, eu me percebo eu pego lá, quando me vejo, tô 15 minutos. Daí, se não parar, meia hora, né? Diz, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? E não fazendo nada, porque se tu tá trabalhando... Isso. Entendeu? Isso, e não fazendo nada. É um engano, né? Isso aí é que tá, né? Isso é uma armadilha, né? Quando tu acha que tu tá fazendo alguma coisa, tu perdeu 1 hora da tua vida sem fazer nada e tu sai daquilo ainda um pouco com essa sensação assim, mas como é que eu não tô fazendo isso? E sai frustrado. Porque o fulano de tal já tá voando e eu tô aqui sentada assistindo a banda passar, né? Então, assim, tu vê como é perigoso isso. É verdade, assim, né? É verdade. É viver o simples, né? O simples é o mais difícil de ser vivido porque a gente não presta atenção nele, né? A gente quer fazer coisas que estão fora da nossa realidade e que são, como você disse, né? São ideais inatingíveis. Então não tem como mesmo, né, tia? E a felicidade está nos pequenos detalhes, né? No dia a dia, se acordar, aproveitar o café da manhã, for só um pedaço de pão com café com leite, tá tudo certo. Aproveite, experimente, faça aquele momento se tornar especial, né? E de preferência sem tela, né? Ah, pois é, exatamente. Porque senão de novo é isso, né? Tu tá comendo e tomando café, mas tu não tá ali. Tu tá em outro lugar. Tu tá comendo a imagem de novo, né? Que te chega. Então isso vai causando um excesso, assim, né? Uma inundação no psiquismo, que tu acabou de tomar teu café e tu já tá ansioso, porque aquilo causa muita ansiedade. É verdade. E tu não sabe direito para onde ir, né? Então a gente fica correndo em círculos. É isso né? aí. É isso que está acontecendo. A gente está andando em círculos sem saber para onde ir e, infelizmente, não aproveitando os momentos bons, né, que podemos viver, aprendendo a apreciar pequenas coisas do dia a dia, enfim, estar naquele momento realmente estando ali, né? E entender que isso tá certo. Isso porque aí. também tem uma ideia de que isso tá errado. Né? De que isso não... Tu perde tempo fazendo isso. Sim. Né? Mas perde tempo do que em relação a quê? Assim, né? A gente perde tempo não fazendo o que é certo, né, doutora? E se deixando levar pelos apelos que não tem nada a ver com a gente, né? Isso é perder tempo. Isso. Agora, fazendo o que a gente precisa fazer e que realmente vai nos trazer felicidade, vai nos trazer um bem-estar maior, tá tudo certo, né? Mas para isso precisa recuar um pouco, né? É verdade. Precisa dar um passo atrás para conseguir e suportar um pouco mais a angústia, né? Porque às vezes o que acontece é isso, assim, né? Tu precisa, porque a angústia, ela tem um fator positivo importante, assim, né? Porque o teu pensamento, tu consegue organizar as coisas, só que tem que aguentar ela. Porque se eu não aguento, eu rapidamente vou lá, abro o celular, vou fazer outra coisa, porque é difícil aguentar. Mas se eu aguento um pouco, as coisas começam a se organizar melhor, né? E começa a fazer sentido também, né? Tem que fazer sentido. E é bem isso mesmo, né? A gente tem que suportar as nossas dificuldades, né? As angústias, enfim, a própria ansiedade. Saber lidar com ela, né, doutora? Que é uma situação que a gente precisa aprender, né? A lidar com a ansiedade para que ela não gere mais angústia, não é mesmo? Mais demanda que não tem nada a ver com a gente. Que faz um entrave, né? Atrapalha, assim, o avanço, né? Porque a mente está cheia de coisa que a gente nem sabe o que fazer, né? E é quando a gente trava, né? E quando aí bate mais angústia ainda, né? Porque a gente está com um monte de demanda, muitas vezes nem sem necessidade, enfim, porque a gente acabou assumindo, né? Compromissos que não tem nada a ver com a gente. Isso. Porque são sedutores, né? Exatamente. Essas demandas, assim, de massa, elas são muito sedutoras. A gente acha que vai entrar nisso e que vai ser assim. Mas não é isso, não é nosso isso. É verdade. Só que tem que entender, por que aquilo me pegou também, né? Por que aquilo me seduziu, por que eu tô embarcando nisso, que não vai me levar a lugar nenhum, né? Só vou me perder mais, né? Na história. Me perder mais no emaranhado de pensamentos que eu mesmo tô gerando, né? Exatamente. Que tudo parte da nossa mente, né? Exatamente. Doutora, esperamos que a gente consiga lidar melhor com a ansiedade agora, que eu acho que é um tema que a gente pode Essa é uma boa meta, né? Abordando, né, a ansiedade, porque a gente vive numa sociedade ansiogênica. Tá todo mundo correndo para um lado e para o outro, sem saber para onde ir e gerando mais ansiedade, mais demanda e mais angústia, mais sofrimento nas pessoas. Isso. É uma triste realidade, mas é um fato.
Doutora, obrigado pela participação de hoje. Você vai seguir, essa é a minha última semana aqui no programa, já falei outro dia, porque eu tenho um novo desafio a partir de 2025. Estou indo com o Lucas, a convite dele, não vou trabalhar para o partido, que é um trabalho apartidário, na Câmara, com assessoria de imprensa, juntamente com o Dudu, com o Eduardo Saurizic. Então, eu continuarei na Clube somente aos sábados. Obrigado, doutora. Grande abraço para você. Feliz e abençoado 2025. Até a sua próxima participação. Depois do intervalo, a gente tem os nossos destaques locais. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com as empresárias Michele e Gabriela, da Pizzaria Cara de Mal, enfim, do grupo Unity, falando sobre o troféu que foi conquistado aí pela pizzaria em 2024, troféu Gramado Empreendedor. Em seguidinha, nosso GJR na Clube 885, muito mais que rádio. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, 8 horas e 24 minutos, temperatura que está nesse momento em 22 graus. Muito mais que rádio. Muito mais. Clube 885.